Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 26. Todo o Velho Testamento ele é uma tipologia do Novo Testamento. O Velho Testamento é uma sombra de uma realidade que se cumpriu no Novo Testamento. E nessa tipologia, o Velho Testamento ele apresenta a Páscoa de uma forma. A Páscoa ela é comemorada no mundo judaico e Jesus, no tempo em que ele palmilhou na terra, ele exatamente representou toda essa Páscoa, que ela se cumpriu em si mesmo. E é o que trata esse texto aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Eles estavam reunidos num lugar que foi preparado, para aquele dia, para aquela hora, que seria uma ceia, seria um jantar, um banquete, E Jesus fez questão de partilhar com eles de algo que estava se cumprindo ali naquele momento, no momento da Santa Ceia. E ele pegou um pão, um pedaço de pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Ele também estava fazendo uma tipologia em relação ao seu próprio corpo. Pegou aquele pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Tem outros textos na Bíblia que dizem, E ele diz assim: a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Porque não existe uma aliança nova que não tenha tido uma aliança anterior, que não tenha perdido a validade. O Velho Testamento é uma aliança que ela estava ultrapassada e Jesus veio cumprir uma nova aliança. O livro de Hebreus fala muito bem sobre isso, que uma aliança, se ela não tem mais a eficácia, ela precisa ser renovada. E todo o livro de Hebreus ele diz assim que o sacrifício de animais, o sacrifício de touros, de bodes, de ovelhas, de pombas, esses sacrifícios se tornaram insuficientes para restaurar a mente da pessoa. Por isso que Jesus ele veio trazer o sangue de uma nova aliança, de um sacrifício único e perfeito, que se cumpre nele mesmo. Ele fala do pão, fala do cálice, e ele traz esses dois elementos como uma simbologia. E no fato aqui, se você olhar todos os textos correlatos do Novo Testamento a respeito da ceia, Jesus fala que nós devemos fazer em memória. A ceia é uma memória do que Cristo fez. O sacrifício de Jesus é uma memória. E hoje se comemora no mundo ocidental a memória do sacrifício de Jesus, de tudo que Jesus fez por mim e por você. Este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante, daquele momento em diante, aquele momento que ele estava oferecendo e ensinando, este é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Ele estava dizendo, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco, comigo e com você. É o que ele estava dizendo para eles. Eu não vou beber, não haverá mais uma ceia, a não ser a ceia no reino de Deus. Aquele pão foi oferecido na cruz. Aquele sangue foi derramado na cruz, foi oferecido na cruz. Então fica bem claro, este é o meu corpo, que é dado por vós. Eu sempre falo que quando Jesus pega aquele pão, aqueles 5 pães,
Mas o que tem a ver aqueles 5 pães que foram multiplicados? E aqueles 2 peixinhos? Naquele milagre ali, daquela multiplicação dos pães, daqueles 5 pães, sobrou 12 cestos de pedaços. Interessante que os discípulos foram incrédulos ao ponto de dizer, mas o que é 5 pão para essa multidão toda? O pão de Jesus, ele se multiplica. Quanto mais você parte ele se multiplica. O Evangelho fala desse partir do pão aqui que Jesus está ensinando. Tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor. Esse é o texto que está lá em Coríntios, capítulo 11. Todas as vezes que vocês comerem do pão, se reunirem para comer e lembrar do meu sacrifício, vocês vão dizer, eu peguei um pedaço. Eu peguei um pedaço dessa comida. Eu estou me alimentando dessa comida. Eu estou me alimentando desse pão. Eu estou bebendo dessa bebida. Até porque Jesus disse assim, eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida, e quem de mim se alimenta por mim viverá. Se você seguir o capítulo 6 de João, ali quando tem, um pouquinho antes do capítulo 6, o milagre da multiplicação dos pães, logo ele entra nesse contexto do pão que é multiplicado, e Jesus censura até a incredulidade da multidão, dizendo para a multidão que vocês me procuram não porque vocês viram milagres, mas porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. Qualquer uma dessas pessoas que está aqui, qualquer um de vocês procurou uma igreja ou procurou o reino de Deus por algum motivo? Para se saciar, para se fartar. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida, a qual o meu Pai vos dará. Eles disseram assim, interpelaram Jesus, disseram, o que faremos para fazer a obra de Deus? E Jesus respondeu para eles, a obra de Deus é essa, que creiais em Jesus Cristo. E eles começaram a levantar o passado deles, e eles disseram, os nossos pais, porque o assunto ali era o pão, os nossos pais comeram maná no deserto e morreram. E Jesus disse para eles, realmente, os vossos pais comeram o maná e morreram, mas o verdadeiro pão, porque aquele maná também era uma tipologia, também era um símbolo do que Jesus representa. Vossos pais comeram maná e morreram, realmente. Mas o verdadeiro pão, a verdadeira comida é o vosso Pai que vos dá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Em nada semelhante àquele pão que era uma figura. Era um pão de uma aliança antiga. Era um pão para suprir aquela fome naquele momento. Mas hoje Jesus é o nosso suprimento. O corpo de Jesus partido por nós é o nosso suprimento, é a nossa vida. É tudo o que nós precisamos. E ele chega nesse momento aqui dizendo que desta hora em diante eu não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E isso se cumpre na nossa vida, todas as vezes em que nós comemos e bebemos, não só do pão, dos elementos da ceia, que é um memorial, mas daquele alimento que nós nos alimentamos no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um reino visível, não é um reino de visível aparência. Foi Jesus que ensinou isso. Nem dirão, ei-lo aqui ou acolá, nem dirão está nessa igreja ou naquela outra igreja, nem dirão está em tal lugar, numa religião ou noutra religião. O reino de Deus, ele está dentro em vós.
O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é uma experiência em você. Cada um tem que passar por essa experiência. A minha experiência é a minha experiência. Eu posso te contar e te animar com a minha experiência. Mas você terá que ter a sua experiência de conhecer o Deus desse reino. Nós temos que ter a experiência do reino de Deus. Deus é uma experiência em você. O absurdo que as pessoas fazem de condicionar Deus a uma religião, ou menos que isso, a uma denominação. É um Deus muito pequeno. Se Deus é o Criador de tudo, eu não acredito que o homem foi criado de uma explosão molecular, uma explosão atômica de átomos, ou de um Big Bang, de algo do nada que foi criado, até pela inteligência que o homem tem. Agora, um Deus que cria todo o universo não pode ser condicionado a uma denominação, uma igreja, uma religião, um credo. Deus é uma experiência pessoal, de relacionamento. E a sua experiência pode ser infinitamente diferente da minha. Agora, dentro de você, você tem que conhecê-lo. Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. E o que ele conclui? Mas o unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Você quer conhecer a Deus? Olhe para o Evangelho. Olhe para a Boa Nova. Olhe para a boa notícia. A boa notícia é Jesus Cristo. A boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões, mas imputando sobre um cordeiro, o cordeiro do sacrifício. A tradição pascal dos judeus e o que aconteceu na Páscoa, que foi a Páscoa comemorada pelos judeus, é aquela Páscoa em que eles comemoram a saída, a passagem do anjo da morte naquela noite, quando o povo de Israel estava há 400 anos escravo no Egito. Deus ordenou para eles era que eles pegassem um cordeiro, eles imolassem aquele cordeiro e o sangue daquele cordeiro ele colocasse nos umbrais das suas portas. O cordeiro, segundo a tradição judaica, era um cordeiro novo, que ficava dentro da casa durante aquela semana toda. E na sexta-feira ele era imolado. E era um cordeirinho pequeno, imagina o cordeiro ficar dentro da casa junto com todo mundo. Em uma semana, acho que dava para se apegar aquele bicho, né? E na sexta-feira eles imolavam o animal. Na sexta-feira à tarde. Tinha que ser com um sofrimento, com um sacrifício. E assim aconteceu com Jesus. Ele veio, ficou junto com os da casa, ficou junto com os discípulos durante 3 anos e meio, e na ceia ele fala. Se você quiser saber mais sobre isso, lá no capítulo 12 de João, que vai falar da Santa Ceia, que ele começa a falar que vai ser traído, que vai morrer, e os discípulos se entristecem. O que aconteceu também na Páscoa dos judeus com o cordeirinho. Aqui Jesus da mesma forma, como uma figura de um cordeiro. A boa nova de que Deus estava imputando sobre esse cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sobre mim e sobre você. Não há pecados imputados sobre você. Todos os nossos pecados foram imputados sobre Jesus. Toda a nossa condenação, todas as nossas culpas, toda a nossa dívida, toda a nossa vã maneira de viver. E Jesus foi imolado nessas mesmas datas judaicas. Aquela figura lá da velha aliança, ela fosse real no próprio Cristo como um cordeiro. Para você ver que tudo tem a ver. Por isso que Jesus tinha que ser sacrificado na sexta-feira. Ele tinha que ser imolado na Páscoa,
no domingo de Páscoa, ele ressurgiu, ele ressuscitou. Digo-vos que desta hora em diante não beberei mais desse vinho, desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus Cristo é a verdadeira comida. Jesus Cristo é a verdadeira bebida. Quem se alimenta de Jesus tem vida. Abrem no livro de João, no capítulo 6. Quando Jesus multiplica o pão, é porque ninguém vai ficar sem pão. Quem quiser comer desse pão, tem esse pão em abundância. Tomai e comei. Isso é o meu corpo. Porque Ele é o verdadeiro pão, a verdadeira comida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Capítulo 6, versículo 32 de João, do Evangelho de João. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés, não foi a lei que ensinou e vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O mundo sem a verdadeira comida, que é Jesus, não tem vida. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todos nós precisamos crer em Jesus. Embora não vendo, mas crendo. Porque Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. A experiência que nós temos que ter a respeito de Deus é a experiência que nós temos que ter com Jesus. Com o tipo de Jesus. Com o Espírito de Jesus. Com o que Jesus é, com o que Jesus foi, com o que Jesus ensinou, com o modelo que Ele deixou para nós. Jesus é um modelo, é um padrão. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca, nem eu, nem você, nem ninguém, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, todo aquele que conhecer a Jesus e nele crer, tenha a vida. E eu o ressuscitarei no último dia. E murmuravam eles, porque ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei. Ninguém virá ao Senhor se o Pai não o trouxer. Se não for por uma revelação de Deus no coração dele a respeito do próprio Jesus. Você tem que ir a Jesus, mas o próprio Deus te dá a revelação a respeito de Jesus. Por isso que você tem que ter a experiência. Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, se o Pai que me enviou não revelar no seu coração. Deus quer se revelar no coração de todos os homens, indistintamente. É dentro da sua mente, da sua consciência, ali que vai ocorrer a revelação de Deus. Mas o homem tem que estar aberto para isso. Ninguém virá a Jesus, que Jesus é a expressão exata de Deus. Conhecendo Jesus, você conhece Deus. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque está escrito: todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Jesus, que é o próprio Deus. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê no Evangelho puro e simples de Jesus. Eu sou o pão da vida, ele disse. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O pão natural não dá a vida eterna. Não há nada natural que te sustente para a eternidade. Tudo que é natural perece. Por isso que nós temos que nos alimentar dessa comida verdadeira. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso interior, não da comida natural. Isso não te sustenta para a vida eterna. O que te sustenta é o pão vivo, em nada semelhante àquele pão que caiu lá no deserto, em nada semelhante à comida natural que nós comemos. Jesus disse num outro texto de João: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Senhor que me enviou. Qual é a vontade do Senhor? É que aquele que vir o Filho de Deus e nele crer tenha a vida. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. É eu encontrar Jesus e ter a vida nele, a vida que ele dá, nos alimentar dele, do seu pão, do seu sangue. É comer do maná que desce do céu, esse maná que é Jesus. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Foi o que aconteceu na Páscoa. O pão que eu darei ao mundo foi a minha carne. E disputavam, pois, os judeus entre eles, dizendo: como pode nos dar ele a sua carne, a sua própria carne a comer? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se você não comer da carne do Filho do Homem, do pão, da sua comida, e não beber o seu sangue, a sua bebida, não tendes vida em vós mesmo. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus não somos nada. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Pois a minha carne, como eu disse lá no início, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permaneça em Jesus, queridos. Permaneça em Jesus, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, se alimentando do seu ensino. É comer da vida de Jesus, é ter a experiência com Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele, é para Ele que eu tenho que olhar. Ele é o Cordeiro sem mácula e sem defeito. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos, irmãos, com o filtro de Jesus, nós vamos ver que nós não conseguimos fazer nada certo. Tudo que eu acho que é certo, se eu pegar o filtro de Jesus, talvez não esteja tão certo. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu quero permanecer nele. Você quer permanecer em Jesus? Coma da sua comida e da sua bebida, que é se alimentar do que Jesus é. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você se alimenta de Jesus? Viva por Jesus. Viva por Jesus em tudo que você faz. Ser de Jesus ou viver por Jesus não é falar Jesus o tempo todo. Não é vomitar a Bíblia para todo mundo que você conhece. Não é isso. É ser do Evangelho. Ser do Evangelho é simplesmente ser. A nossa vida sem Jesus, ela é por si só. Quando nós não temos Jesus, nós fizemos o que nós realmente, por natureza, somos. Como diz Paulo lá, por natureza, éramos filhos da ira. Como tem também os demais. Mas ser de Jesus é apenas ser. É apenas ser. É ser amor, é ser perdão, é ser graça, é ter misericórdia, é ter compaixão, é andar a outra milha, dar a outra face, é ser longânimo, paciente, benigno, compassivo.
E assim por diante, é apenas ser. Se eu não consigo, eu preciso melhorar, eu preciso me alimentar, eu preciso ter a vida de Jesus em mim, presente em mim. Eu tenho que ser uma referência para alguém. A pessoa olha para mim, poxa, aqui eu encontro uma palavra que eu sei que vai me ajudar. E como é difícil a gente ser assim. E a coisa mais difícil, eu vou dizer por experiência própria, é você ser confrontado com você mesmo. É você ser confrontado com quem você é. É a pior coisa que tem. Isso nos traz sofrimento. Mas Jesus veio para nos transformar a nossa maneira de viver. Jesus veio para que nós possamos ser a sua imagem e semelhança. Para que nós aprendamos a não viver nos nossos anseios, mas nos anseios dele. E isso não tem nada a ver com religião, gente. Não tem nada a ver com frequentar a igreja. Tem a ver com transformação de mente e de caráter interior. É isso que é se alimentar dele. É essa comida trazer a vida dele para você. Quem está nele, vive por ele. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que eles comeram, contudo morreram. Mas quem comer desse pão viverá eternamente. Comer das carnes de Jesus, do seu sangue, é ter vida eterna. Você é o que você se alimenta. O nosso corpo, ele precisa de nutrientes. E nós sabemos onde é que tem, né? Proteína, vitamina, algum carboidrato. Mas para que nós tenhamos o nosso espírito fortalecido só comendo de Jesus. Se alimentando da verdadeira comida, da verdadeira bebida. Todos os nutrientes estão nele.